Olá pessoal, meu nome é Edmar. Estou hoje aqui para tratar com vocês de um outro tema muito bacana aqui da parte geral do direito civil, que é a ausência. Tenho certeza que nesse vídeo você vai conseguir entender alguns aspectos muito importantes deste importante instrumento do nosso direito civil. Então, vamos lá! Olá pessoal, antes de entrar especificamente no nosso tema de hoje, que é a ausência, só quero chamá-los a quem ainda não me segue nas redes sociais. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo, edmar.adv. Fique à vontade para entrar lá na minha página, no meu Instagram, e a gente compartilhar algumas informações e responder algumas dúvidas caso vocês as tenham. Hoje, como eu disse anteriormente, vamos tratar acerca da ausência. Quando o estudante de direito começa ali na parte geral do Código Civil e ele vem fazendo a leitura dos artigos 1º, 2º, 3º, 4º, e chega em um momento que ele se depara com o artigo 6º. E o artigo 6º leva o estudante do direito a ter um nível maior, uma complexidade maior de informações para o seu completo entendimento. Artigo 6º do Código Civil diz o seguinte: a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes, no caso em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Aqui nós temos ausentes, abertura da sucessão definitiva. Nós temos algumas informações que o estudante do direito, nesse momento inicial, ainda não tem. Aqui a gente tem instituto que envolve não só o direito material, não só o Código Civil em si, mas também o Código de Processo Civil, que traz a processualística, o procedimento necessário para que a ausência ela seja declarada. Então hoje a gente vai trabalhar esses diversos aspectos da ausência, ok? Para a gente começar, é importante deixar claro que o termo ausente, que trata aqui do artigo 6º, na verdade é uma das formas da chamada morte presumida. Quando a gente trabalha fim da personalidade, a gente aprende que o fim da personalidade se dá com a morte. A morte ela pode ser real, que é aquela situação em que o corpo é entregue a um profissional que vai atestar que é aquele que não há mais vida, que está em um estado irreversível e, portanto, ocorreu a morte, cessou já as funções cardiorrespiratórias, as funções cerebrais daquela pessoa. E nós temos também a chamada morte presumida, que pode se dar com decretação de ausência e sem decretação de ausência. Sem decretação de ausência são aquelas situações em que a pessoa está em perigo de vida, está em uma situação que traz perigo à sua vida e o corpo não é encontrado. Essa é a morte presumida sem decretação de ausência. O tema de hoje envolve a morte presumida com decretação de ausência. É nesse aspecto que a ausência se insere aqui nos nossos estudos. Para começar, é importante saber o que é a ausência. O termo ele já deixa bem claro para a gente, se a gente for analisar ao pé da letra, o que seria a ausência. A ausência é justamente a pessoa que se tornou um ausente, ou seja, aquela pessoa que desapareceu e não deixou notícias. Aquela pessoa que simplesmente sumiu do seu domicílio, ninguém sabe o seu paradeiro, ninguém sabe de nenhuma informação com relação a ele. Esse é o chamado ausente. E o ausente ele tem uma importância aqui no nosso estudo, porque o ausente, ao se retirar do seu domicílio, ao sumir, ao desaparecer, ele deixa algumas relações pendentes. Imagine, por exemplo, uma pessoa que se ausenta, uma pessoa que desaparece e tem alguns bens. Tem um patrimônio grande, tem casa, tem carro, tem relações comerciais, né? Tem empresas, uma série de situações. Como é que fica esse patrimônio? Imagina também a situação da pessoa que se ausenta, que some e é casado e a esposa fica com seus filhos. Como é que fica a situação da esposa? Pode casar novamente? Não pode casar? Como é que fica todas essas relações? E aí nós temos um procedimento específico para lidar com o ausente, justamente para fazer frente a essas relações que estão pendentes. Então, para a gente começar, o ausente é aquela pessoa que some do seu domicílio sem deixar representante, simplesmente desaparece. Ou deixa representante, mas esse representante não pode ou não quer assumir esse ônus de representar. Tudo bem? Nós temos o procedimento de ausência, ele passa por 3 fases. Uma fase de declaração fática da ausência e com isso a arrecadação dos bens. Uma segunda fase, que é a fase da chamada sucessão provisória. E a terceira fase,
que é a fase da chamada sucessão definitiva. Nós vamos trabalhar essas 3 fases aqui hoje, passo a passo, para que vocês entendam de maneira adequada como se dá o procedimento de ausência. Pois bem, vamos à primeira fase do procedimento de ausência. Na primeira fase, como eu disse, há uma declaração fática da ausência, ou seja, algum interessado, alguma pessoa que notou esse desaparecimento e tem essas relações pendentes, vai buscar o judiciário para que o judiciário declare essa ausência. Significa dizer, senhor juiz, uma pessoa desapareceu do seu domicílio sem deixar notícia, sem deixar representantes, e a gente precisa resolver essa situação. O juiz analisa toda essa situação, analisa o conteúdo probatório que foi apresentado e declara essa ausência. Com essa declaração de ausência, que a doutrina chama de declaração fática de ausência, com essa declaração de ausência, o juiz vai ter que determinar a arrecadação dos bens do ausente. O que significa isso? Nós teremos que relacionar todos esses bens do ausente e entregar esses bens à administração de alguma pessoa. Afinal de contas, o procedimento de ausência tem o interesse exatamente de evitar essa pendência de relações, não deixar que esses bens permaneçam acéfalos, ou seja, sem alguém que os administre. Então o juiz vai determinar a arrecadação desses bens e no mesmo ato vai nomear um curador para a administração desses bens. Qual a função do curador? Fazer, como eu disse, a administração, cuidar da preservação e a administração desse patrimônio. Eu quero compartilhar com vocês o artigo 25 do Código Civil. Diz o seguinte, artigo 25, o cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou, de fato, por mais de 2 anos antes da declaração da ausência, será seu legítimo curador. Na verdade, o Código Civil traz para a gente aqui uma ordem que o juiz deve observar no momento em que ele vai fazer a nomeação do curador. Então, nessa ordem estabelecida pelo Código, quem está em primeiro lugar é o cônjuge, desde que ele não esteja separado judicialmente do ausente. Isso é o que diz o artigo 25. Edmar, mas ele não tinha cônjuge. Como é que nós vamos fazer então? Aí nós vamos para os parágrafos do artigo 25. Diz o seguinte, artigo 25, parágrafo 1º. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Então nós temos em primeiro lugar o cônjuge. Em segundo lugar, os pais. E observem, o Código Civil não fala de ascendentes, fala dos pais, ou seja, os avós não serão chamados à curadoria. Terceiro lugar, os descendentes. E aqui, os mais próximos excluem os mais remotos. Significa dizer, se há filhos, os filhos serão chamados à curadoria e não os netos. É o que diz o parágrafo 2º do artigo 25. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. E por último, nessa linha, nessa ordem estabelecida para a curadoria dos bens dos ausentes, está o parágrafo 3º do artigo 25, que diz o seguinte, na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Então, no momento em que o juiz determina, no momento em que o juiz dispõe acerca da curadoria, ele vai seguir essa ordem. Primeiro, cônjuge. Segundo, pais. Terceiro, descendentes. Não havendo nenhum desses, o juiz vai nomear um curador da sua confiança para exercer a administração dos bens do ausente. Então, com isso, a gente vence a primeira fase do procedimento de ausência. Então, só recapitulando, na primeira fase é feita a declaração fática da ausência com a arrecadação dos bens do ausente e com a determinação de um curador para fazer a administração desses bens. Passados 1 ano desse procedimento, ou se o ausente deixou o representante passados 3 anos, nós inauguramos a segunda fase do procedimento de ausência. Essa é uma fase um pouco mais complexa. É a chamada abertura da sucessão provisória. Na abertura da sucessão provisória, nós já temos uma situação em que o ausente é considerado morto. Porque nesse momento em que é feita a abertura da sucessão provisória, é feita a declaração formal de ausência, que é feita também pelo juiz, e é feita a abertura da sucessão provisória. Ou seja, nesse momento nós vamos abrir testamento, se existir,
e também passar o procedimento de inventário e partilha dos bens desse ausente. Então observem que nesse momento de sucessão provisória já é como se o ausente estivesse morto, apesar de não termos notícias dessa morte. É como se o ausente estivesse morto aqui na sucessão provisória. Então os herdeiros serão chamados a assumir o patrimônio herdado desse ausente. Edmar, como assim? Então ele já vai ficar sem os bens? É exatamente nesse formato. A sentença que determina a abertura da sucessão provisória terá esses efeitos de dar o start, de dar o início ao procedimento de inventário e partilha e também a abertura de testamento, se for o caso. Então significa que os herdeiros tomarão posse dos bens? É isso mesmo, os herdeiros tomarão posse dos bens caso esses bens existam. E aí o Código Civil faz só algumas observações. Os herdeiros que tomarem posse desses bens deverão dar garantias, ou seja, deverão dar uma segurança de que esses bens serão bem cuidados e bem administrados. Os únicos herdeiros que não precisam prestar garantias ao juízo são os cônjuge, os ascendentes e os descendentes. Estes não precisam prestar garantias ao juízo. E eles vão então assumir a posse, propriedade, podem vender? Não. Eles assumem aqui uma posse precária. Eles vão cuidar da administração dos bens, receber o fruto desses bens, mas não poderão realizar a alienação desses bens, porque a posse é precária. Eles ainda não têm a posse definitiva, eles ainda não terão a propriedade desses bens, ok? Então, durante a sucessão provisória, como o nome já diz, nós temos uma situação de provisoriedade, ou seja, aqueles que ingressarem na posse desses bens terão essa posse precária. Deverão cuidar, deverão administrar esses bens, mas não poderão alienar. Logicamente, o juiz pode autorizar a alienação no caso de alguns desses bens correrem risco de se perder, né? Até possível, o Código Civil faz essa previsão, mas essa não é a regra. A regra é que os herdeiros deverão cuidar desses bens. Então eles vão fazer seus todos os frutos? Não. Apenas cônjuge, ascendente e descendente podem fazer seus todos os frutos que esses bens lhes renderem. Os demais herdeiros podem até ter esses frutos para si, mas apenas metade. A outra metade será entregue em conta judicial, será depositado, né, e ali ter o seu rendimento, porque pode ser que o ausente volte. E se esse ausente voltar, esses frutos serão seus. Então, nessa segunda fase, que é um pouco mais complexa, é como se o ausente já estivesse morto. É a chamada sucessão provisória. Edmar, cara, eu tô achando isso muito estranho, porque o ausente pode voltar a qualquer momento e já está dividindo os bens. É isso mesmo. Mas o procedimento ele tem muitas cautelas. Por exemplo, quando lá na primeira fase o juiz fez a declaração fática de ausência, o juiz ele é obrigado a mandar que sejam publicados editais na internet, no site do CNJ, no site do próprio tribunal. Para que isso? Para que o ausente tenha noção do que está acontecendo, caso ele esteja vivo. Ele vai ver essas publicações, em tese, né? Em tese ele vai ver essas publicações e vai voltar para assumir a titularidade dos seus bens. Nessa segunda fase, que é a fase de sucessão provisória, a sentença que delibera pela sucessão provisória, a sentença que determina a abertura da sucessão provisória, ela só tem efeito 180 dias após a sua publicação. É assim por quê? Porque aqui nós temos que nos cercar de cautelas. Nós não sabemos se o ausente está morto. Nós não sabemos onde ele está. Então, quanto mais garantias forem oferecidas ao ausente, melhor, para que ele retorne e tome posse novamente dos seus bens. Edmar, mas até agora nós não temos notícia do ausente. O que vai acontecer agora? Nós vamos inaugurar a terceira fase do procedimento. E essa é uma fase que já caminhamos para a definitividade. Sério? Sério. Na terceira fase nós temos a chamada sucessão definitiva. A terceira fase ela ocorre 10 anos, decorridos 10 anos do trânsito em julgado da decisão que defere a abertura da sucessão provisória. Então, passados 10 anos, abrimos a sucessão definitiva. E como é que é na sucessão definitiva? Aqui sim, o ausente é considerado morto para fins legais. Lembra do artigo 6º? Decretação de ausência. O ausente é considerado morto
quando há a abertura, quando há a sucessão definitiva. E a sucessão definitiva é o que, pessoal? A terceira fase do procedimento de ausência, quando passam 10 anos do momento em que foi feito a abertura da sucessão provisória. Na sucessão definitiva, o que era precário passa a ser definitivo. Os herdeiros que estavam na posse precária passam a ter a posse definitiva. Na verdade, passam a ter propriedade sobre esses bens, porque agora vai ser feita a partilha de verdade, a partilha definitiva dos bens do ausente. A esposa que estava casada, lembra lá do início do meu exemplo? A esposa que estava casada, nesse momento de sucessão definitiva, ela passa a ser viúva. Sério? É, porque agora, para fins legais, o ausente se encontra morto. Então, na terceira fase, ela é inaugurada com a determinação dessa sucessão definitiva. Os herdeiros que haviam prestado garantias terão essas garantias levantadas e terão para si os bens desse ausente. A sucessão definitiva também pode ser iniciada caso seja provado que o ausente já conta com 80 anos de idade e datam de 5 anos as últimas notícias, porque nesse caso há uma presunção da lei que esse ausente não mais se encontra vivo e, portanto, possível a chamada sucessão definitiva. Bom, depois de analisar esse procedimento de ausência, passando aí pelas 3 fases, né? A decretação de ausência, a declaração de ausência fática com a arrecadação dos bens, a segunda fase, que é a abertura da sucessão provisória, diga-se de passagem, que só pode ser feita pelos interessados previstos lá no Código Civil, e a terceira fase, que é a sucessão definitiva, creio que agora o nosso estudante de direito, você, eu, nós, operadores do direito, que vamos fazer a leitura do artigo 6º, teremos uma melhor compreensão deste artigo 6º do Código Civil. Vamos ver? De novo aqui, acompanhe comigo novamente o artigo 6º do Código Civil. Artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes, no caso em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Agora nós entendemos, o ausente é aquela pessoa que desapareceu sem deixar notícias e a sucessão definitiva é a terceira fase nesse procedimento de decretação da ausência. Ele é um procedimento que demora um tempo justamente porque nós não temos a certeza da situação atual desse ausente, se está morto ou não. Por isso é necessário essas cautelas legais. Agora, meus amigos, uma pergunta que não quer calar. Nesse procedimento de ausência, nós não temos certeza da morte do ausente. Ou seja, é muito provável que esse ausente retorne. É possível que o ausente retorne. E se ele retornar, o que vai acontecer? Afinal de contas, a depender do momento em que ele volte, a depender do momento, pode ser que nós já estejamos em uma fase do procedimento de ausência que os bens já foram divididos. Como é que vai fazer? O que vai acontecer com esse nosso ausente que retorna durante o procedimento de ausência? A lei, o Código Civil também explica para a gente e vai separando por fases. Se esse ausente retorna lá na primeira fase, no momento de arrecadação dos bens, ele volta e simplesmente toma posse dos seus bens. Porque naquele momento são expedidos editais justamente para que o ausente retorne. Então, se o ausente retorna na primeira fase, que é aquela fase de arrecadação, ele simplesmente ingressa na posse dos seus bens de forma natural, não tem nenhuma perda. Se o ausente retorna na segunda fase, que é aquele momento em que já houve a abertura da sucessão provisória, mas ainda não chegamos na definitiva, o ausente retoma os seus bens. Ô Edmar, mas os bens vão estar preservados? Sim, lembre-se quando eu disse lá sobre a sucessão provisória. Os herdeiros, eles ingressam na posse dos bens, mas a posse é precária. Eles têm a obrigação de conservação desses bens, justamente para que, caso o ausente retorne, o ausente tenha esses bens devidamente preservados. E aí eu quero chamar a atenção para vocês para a leitura do artigo 33, parágrafo único, que eu vou compartilhar com vocês nesse momento. Artigo 33, parágrafo único. Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. Vamos lembrar? Eu falei com vocês que o herdeiro, que não seja cônjuge, descendente ou ascendente,
que entrar na posse precária dos bens lá na fase da sucessão provisória, ele tem direito a 50% dos frutos. Os outros 50% ficam guardados para caso o nosso ausente retorne. Nesse caso aqui, o artigo 33, parágrafo único, está falando para nós, está deixando bem claro, o legislador deixou bem claro, que no retorno, o ausente deve trazer uma justificativa para o seu desaparecimento. Se ele não traz uma justificativa adequada para o seu desaparecimento, ele retorna à posse dos seus bens, mas perderá os frutos que estavam depositados em juízo, ok? Então aquele 50% retornaria para o sucessor. Entendi, Edmar? Se ele voltar na primeira fase, ele toma posse dos bens. Se ele voltar na segunda fase, ele toma posse dos bens e deve justificar adequadamente para não perder os frutos. Beleza, tudo bem. Mas e se ele voltar na terceira fase? Ou seja, e se ele voltar quando a sucessão definitiva já estiver iniciada? Se ele volta nessa terceira fase, quando a sucessão definitiva estiver iniciada, aí nós temos uma situação um pouco mais complexa, porque a lei vai dividir fases aqui nessa sucessão definitiva. Se ele retorna nos primeiros 10 anos da sucessão definitiva, ele terá direito aos bens. Só que ele vai ter direito aos bens na situação em que eles se encontrarem. Vamos lembrar que na sucessão definitiva, os herdeiros, os sucessores, já estão com a posse definitiva. Então pode ser que alguém já tenha vendido, tenha trocado, e nesse caso, o ausente vai tomar posse dos seus bens na situação em que se encontrem. Então, se o sucessor tiver vendido e comprado um carro, ele vai ficar com esse carro. Se tiver vendido e ficado com o dinheiro, o ausente ficará com esse dinheiro. Isso nos primeiros 10 anos. Se ele retorna depois dos 10 anos, aí não há que se falar em posse, não há que se falar em propriedade, porque essa propriedade se tornou definitiva e pelo que a jurisprudência trabalha até o momento, de maneira irreversível. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido com relação à ausência, com relação a essas 3 fases, para entendermos bem como ocorre a morte presumida com decretação de ausência. Essa morte presumida, ela vai ser validada, ela vai ser reconhecida pelo nosso direito civil a partir do momento em que há a chamada sucessão definitiva, conforme determinado pelo artigo 6º do Código Civil. Caso tenham gostado do vídeo, tenham sanado suas dúvidas, por favor, compartilhe, clique aí que gostou e também se inscreva no nosso canal. Estarei sempre publicando aqui para vocês algumas questões relacionadas à parte geral do Código Civil e outros temas importantes, não só do direito civil, mas também do processo civil, como é o caso da ausência, que envolve não só o direito material, como também o direito processual. Galera, obrigado, fiquem com Deus, até a próxima, beijo no coração, valeu, tchau.